A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, boa tarde. Estou aqui para compartilhar, mais uma palavra com vocês sobre a história de José do Egito. Estamos no episódio 4, certo? Então hoje nós vamos falar do capítulo 41 e do 42. O 41 vai falar sobre, como José se manteve, após encontrar com o faraó, sobre a primeira vez que ele esteve diante de faraó. Então, eu vou fazer a leitura aqui, do versículo 1 adiante. Passados 2 anos inteiros, faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas e gordas e pastavam entre os juncos. Após elas subiam no Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 vacas gordas. Então o faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimavam o vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Tinha sido um sonho. Então esse aqui é o sonho de Faraó. Faraó, ele teve um sonho, E quando ele acordou pela manhã, o seu espírito estava perturbado. Então, o que ele fez? Ele pediu para chamar, todos os adivinhadores que tinha na terra do Egito, para que desvendassem para ele aquele sonho, interpretassem o sonho para ele, porque ele sabia que aquele sonho era alguma coisa, algum aviso. Então, foi o que o faraó fez, pediu para chamar. Então, aqui no versículo 8 fala, que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios. Faraó contou-lhes o sonho, mas não havia quem interpretasse. Ali Faraó ficou sem opção. Ninguém conseguiu interpretar os sonhos dele. Mas lá estava um caseiro, aquele caseiro que estava lá no cárcere junto com José. E depois de 2 anos, o caseiro se lembrou de José. Que José lá atrás, quando interpretou o sonho do caseiro, ele havia falado, não esquece de mim quando estiver perante a Faraó. E ele havia esquecido. Então aqui mostra, que Deus não esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, ele foi lembrado. E às vezes a gente passa por alguma tribulação, por alguma situação que dura alguns meses, até anos, e a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. Ele está agindo. Às vezes a gente não vê, mas ele está agindo. E é no tempo dele, não é no nosso tempo. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Somente ele. E mais adiante aqui a gente vai ver, para que isso se cumpriu, esse tempo. Então aqui o copeiro, fala a Faraó, do sonho dele, e que tem um homem lá na prisão que interpretou o sonho dele. Então, o que Faraó fez? Faraó mandou chamar José. Aqui começa, o reinado, vamos dizer, um reinado, uma parte de um reinado, certo? Então aqui Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Então ele se arrumou, ficou bem apresentado para poder ir na presença de Faraó. Então ali no 15, disse José a Faraó, eu tive um sonho e não há quem me interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar o sonho, pode interpretá-lo. Eu gostei da resposta aqui de José. José falou assim, isso não está em mim, mas é Deus quem dará a resposta de paz a Faraó. Aqui, José já teve uma revelação, viu que ele estava angustiado e que aquele sonho dele, aquela angústia, após a interpretação haveria paz. Então ele falou para o faraó que aqui ele ia ter paz, só que não era dele, não era ele que estava fazendo, quem faz é Deus. Deus usa pessoas, Deus ele usa pessoas, às vezes para falar na sua vida,
às vezes para fazer alguma coisa, né? Mas quem faz não é a pessoa, é Deus. A gente somos apenas usados por Ele, somos instrumentos de Deus. Amém? Então, aqui no 17, fala assim: então disse Faraó: em meu sonho eu estava à beira de um rio Nilo e subiram 7 vacas. Aqui ele foi contar o sonho, né? Das 7 vacas gordas, depois das magras, né? Que as magras devoravam as gordas, depois foi contar o do milho, né? Então, depois que ele contou todo esse sonho para José, então, aqui no. Aqui, eu devorava as 7, contai os magos que não houve interesse. Então, disse José a Faraó. Aqui no 25, ele vai interpretar o sonho de Faraó. Ele fala assim: o sonho de Faraó é um sonho só, que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas também são os mesmos 7 anos, é um sonho só. As 7 vacas magras e feias, né, que subiram também são 7 anos. E as espigas também, as queimadas, miúdas, também são 7 anos. Esta é a palavra que Deus diz a Faraó, o que há de haver, e mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida, será sumida da face da terra, será toda consumida, e não haverá abundância na terra. Então Faraó viu que o sonho dele foi duplicado, né? E ele ficou, né, pensativo. Então Faraó fez o seguinte: ele perguntou: acaso acharíamos homens como este que haja o Espírito de Deus? Então Faraó viu, né, o sonho. Então José falou para ele: não, faz o seguinte, então, arruma alguém, né, para tomar conta, e nesses 7 anos de fartura, que venham, né, guardar mantimentos, que venham, né, administrar, para que nos outros 7 anos isso não venha a faltar. Né? Então, assim, Faraó ficou: mas quem vai fazer isso? Então, aqui começa, né, a parte boa. Então, aqui no 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus fez saber de tudo, ninguém há tão entendido como tu. Então estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse Faraó a José: vê, hei de posto sobre toda a terra do Egito. Então ele tirou o anel da mão e pôs na mão de José, e vestiu roupas de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez-o subir em carros que tinha. Então aqui começou, né? Aqui José, ele foi levantado como governador do Egito. Então ali, depois de Faraó, quem mandava ali em tudo no Egito era José. José se tornou um grande homem ali. E ele começou, ele entrou, né? Ele tinha 30 anos quando tudo isso aconteceu. Quando ele foi perante Faraó, interpretou os sonhos e foi, né, colocado como governador do Egito. Então ele com 17 anos, que lá no início, ele com 17 anos, ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi rejeitado, né? Os seus irmãos odiaram, o venderam como escravos. Então, após esses 13 anos, ele foi vendido como escravo, foi para a prisão, ele foi para a casa de Potifar, a mulher tramou contra ele, né? E depois ele foi para a prisão, ficou na prisão, e depois de um tempo ele revelou o sonho do pessoal lá, daqueles 2 homens, do caseiro e do padeiro, e se passaram mais 2 anos até ele chegar em Faraó. Então todo essa história, tudo isso que aconteceu da saída dele da casa dele até ele virar governador do Egito, se passaram 13 anos. Né? Então, às vezes a gente acha que 1, 2 anos, né, é muita coisa, mas aqui José passou por muita coisa com 13 anos, né? Em 13 anos. E aqui ele foi levantado como governador do Egito.
certo? Então Deus não se esqueceu dele. Deus aqui levantou ele para mostrar, né, para ele que há propósito em tudo aquilo que ele passou. Ele não foi vendido como escravo, não foi humilhado à toa. Tinha um propósito a se cumprir. Porque se ele não fosse levantado, se ele não tivesse passado por aquilo ali, muita gente teria morrido. Muita gente mesmo. Então, eu vou ler um pouquinho aqui do 46 para frente, né? Saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. E nesses 7 anos de fartura, ele produziu com abundância. Deus deu a ele sabedoria. Deus deu para ele revelação. Deus estava com ele. Mesmo ele estando na prisão, Deus estava com ele. Ele sendo governador, Deus estava com ele. Então não interessa se você está lá no alto ou se você está lá embaixo. Deus está com você, independente da sua situação, independente das suas recaídas, né? Independente da postura, porque nós somos filhos e Deus está com a gente todo o tempo. Amém? Essa parte aqui, eu tô assim insistindo nela, é só para você ver o quanto nós somos amados, né? E assim, independente da sua situação, Deus está contigo. Deus está agindo a seu favor. Aqui ele tem momentos que ele não via, fala assim, só tá piorando. Aí ele vai para casa do Potifar, opa, melhorou, né? Ele ali é o maior dentro da casa de Potifar, fora o Potifar. Aí de repente a mulher trama contra ele, ele vai para prisão. Fala, poxa vida, de novo. De novo eu caí e tá lá na prisão. Aí quando ele acha uma brecha, fala, não esquece de mim lá em Faraó. Então o caseiro vai lá perante Faraó. E o caseiro esquece dele. Ele não ficou lamentando, ele não ficou murmurando. Você não vê em momento algum José reclamando. José falando, Deus, aqui eu, Deus, tá esquecendo de mim? Não. Ele continuou, ele perseverou, independente da situação. Você deve perseverar. Amém? Então, depois disso, ele juntou, né? Ele juntou muita comida, juntou muito trigo, né? E antes de chegar a fome, José teve uma família. Lá no capítulo 41, versículo 50, fala assim, ó, que antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José. E lhe deu Asenate, filha de Potifare, sacerdote de On. Chamou José o primogênito de Manassés, né? E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Então, assim, os nomes têm revelação, né? Os nomes têm um significado. Então, o primeiro filho dele que nasceu ali é que ele teve uma família. A nova família dele agora é ele. Ele era ele, a esposa e o filho. Depois nasce o outro filho, que é o Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, ali onde ele foi preso, foi humilhado, foi vendido como escravo, tudo que ele passou, né? Ele cresceu naquela terra, que era a terra da aflição dele. E ali ele estava maior, só não maior que Faraó, mas maior que todos, né? E ele governou o Egito. Amém? Então isso é poderoso, né? Então, no 42, vai começar a falar da fome, dos 7 anos de fome, né? E eu vou falar dele rapidinho, porque para ficar menos coisa para amanhã, porque tem muita coisa ainda para se falar. Tá? Então, no 42 vai falar que os irmãos dele desceram para o Egito. Então, ali começou os 7 anos de fome. E Jacó, o pai de José, viu que tinha comida lá no Egito. Descobriu, né? O povo andou falando e tinha comida no Egito. Então, ele falou assim, não, vocês, né? Eram total 12 irmãos, né? Contando com José, e Benjamim era o mais novo. E então, o que aconteceu? Ele foi e falou para os 10 descerem para o Egito para buscar comida, buscar mantimento. Então, todos eles, esses 10 desceram, exceto o irmão mais novo, o Benjamim, né? Que era o filho agora, que era o filho caçula, né? Que era o que ficava ali com o pai no lugar de José, que antes José que estava ali do lado do pai o tempo todo, que era o braço direito do pai, agora era Benjamim. Então, eles desceram, né? E lá no versículo 6,
fala assim, ó, ora José, governador da terra, vendia cereal a todo o povo. Então chegaram os irmãos de José e vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Aqui se cumpre o primeiro sonho de José, né? Aquele sonho que José teve, que os irmãos odiaram ele ainda mais, né? Quando ele estava lá na casa dele, né? Que ele falou assim, que eles se inclinavam para ele e os irmãos riam. Pai, nós inclinar para você, você tá achando que é quem? Né? E aqui se cumpriu. Só que os irmãos não sabiam que era José. Né? Ele sabia que era um homem poderoso, que tomava conta de todo o Egito, que era um homem sábio. Né? Então eles chegaram lá e se inclinaram. Os 10 irmãos se inclinaram para José, sem saber que era ele. E José os reconheceu. Então ele se comportou como um estranho e falou para eles apresentarem. Eles responderam. Tudo que José perguntava, eles respondiam. E ele perguntou se o pai era vivo. Eles falaram que sim, que ele tinha pai, que era vivo. E falou que tinha 12 irmãos, porém um estava morto. Né? E José ficou curioso. Opa, então quer dizer que eu tenho mais um irmão, né? Então José descobriu que tinha um irmão mais novo e ele não sabia. Então, depois disso, o que José fez? José fez uma proposta para eles. Falou assim: um vai ficar aqui, preso, que foi Simeão, e os demais voltam lá para a casa de seu pai e traz o irmão mais novo, Benjamim, como prova de que vocês são homens, né, de palavras, são homens sérios, homens de honra, são boas pessoas. Então, vai lá para você fazer a prova para mim, para vocês não passarem fome, né? Que aí eu vendo os mantimentos para vocês. Então, o Rúben não vos dizia: não pequeis contra o menino, mas não me quiseste ouvir, pois agora é requerido nós o sangue, o seu sangue. Então, aqui Rúben é aquele irmão. Lembra que teve 2 irmãos no início que teve compaixão de José, porque os irmãos queriam matar José. Mas Rúben e Judá foi os 2 que não quis matar José. Foi os que teve compaixão dele. Falou, não, não podemos, ele é sangue do nosso sangue, ele é corpo do nosso corpo, não carne da nossa carne, não pode. Ele é nosso irmão, não vamos sujar nossa mão de sangue. Então aqui eles diziam entre si, Rubem falava para ele, né, que eles pecaram contra um menino e agora tá pagando o preço, né? E José entendia o que ele estava falando. Eles achou que José não entendia, mas ele estava entendendo tudo que estava falando. E José saiu dali e chorou. Ele chorou porque ele viu toda aquela situação. Ele viu o quanto um dos irmãos estava arrependido, certo? Então depois eles voltaram, né? Aí ele foi e saiu. E os 12 irmãos, né, que é os filhos do mesmo pai, filhos, né, voltaram para a terra, os 10 irmãos voltaram para a terra de Canaã. E ali Rúben chega até o pai e conta toda a história para o pai. Né? E o pai fica o quê? Ele fica desesperado. Ali no capítulo 42, né, no versículo 20, José pede o irmão mais novo. Mas quando chega aqui no 36, aqui fala assim: então Jacó, seu pai, lhe disse: tendes-me desfilhado, José não existe mais, Simeão não está aqui. Agora, à vez de levar Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Então, aqui, o que acontece? O pai torna aquele sentimento de perda, né? Porque ele perdeu José, achou que José estava morto. Simeão ficou lá preso. Falou, então, se voltar, também eu perdi meu filho, porque ele ficou lá preso. E ele ficou com aquele sentimento, ele não vai voltar mais. E se levar Benjamim, o filho mais novo, ele falou assim, eu não consigo, eu não dou conta. É muita perda, né? Então, assim, o pai perder 3 filhos é muita perda. Então, assim, ele ficou com o coração muito triste. E ele não aceitava mandar Benjamim. E o tempo foi passando e aqueles mantimentos que eles tinham lá já estavam acabando.
Eles precisavam de mais comida. Então Rubem chegou lá e falou: pai, nós temos que voltar para o Egito para buscar mantimento, né? E o pai não queria deixar Benjamim ir. Ele falou assim: mas o que adianta nós irmos lá para buscar os mantimentos se aquele homem falou, o governador falou que não volta aqui a ver a minha face se você não trazer o irmão mais novo. Então, com o coração muito apertado, né, o pai liberou para que Benjamim pudesse ir. E Benjamim foi. Eles levaram vários presentes, levaram mel, bálsamo, levaram mais dinheiro, né, para presentear também o governador de Egito, né, a fim de que ele achasse graça na presença dos outros filhos dele, liberasse Simeão e deixasse que Benjamim voltasse também, né, para que ele não perdesse, porque ele já tinha uma perca muito grande que foi José. Para ele, José estava morto. Ele não sabia que José estava vivo. Amém? Então, esse reencontro, né, dos 12 irmãos juntos, eu vou deixar para falar amanhã, tá? Então, independente da sua situação, independente da sua posição, saiba que Deus está contigo. Deus está com você em todos os momentos. Ele está com você lá no deserto, Ele está com você na prisão, Ele está com você ali na hora da perseguição, na hora da angústia, na dor, no luto. Deus está com você e Ele manda o Espírito Consolador para te consolar todos os dias, independente se a sua luta vai durar 13 anos, 2 anos, meses, independente da quantidade de dias. Deus está com você. Amém? Às vezes Ele permite que a gente passe por algumas situações, mas Deus tem um propósito na sua vida. Só tem uma postura de filho. Tem uma postura de filho amado. Você é amado independente. Independente do seu pecado, você é amado. Independente da sua posição, você é amado. Independente de títulos, você é amado. Amém? Então fiquem com Deus, tenham uma tarde abençoada e até amanhã.